Tá tudo certo, viu? Só houve uma inversão, o coro vai cantar depois da ministração da palavra. Como disse o Maestro Ventura, o hino é bem apropriado para a Santa Ceia, para a preparação. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, 4º capítulo. E você que tem acompanhado a ordem litúrgica do culto, irá perceber que há uma semelhança entre texto que vamos ler agora e o que já foi lido em Colossenses, e a ênfase que foi dada especialmente no momento de confissão de pecados. Então queria lhe chamar agora a uma atitude bem reverente, por amor do Senhor. Como foi dito na oração, fomos tão abençoados pela manhã, ouvimos um missionário apaixonado, vibrando, uma pessoa comprometida com o reino. Damos graças a Deus pelo projeto Amanagé, pelo trabalho sério que tem sido feito através daquela missão. Também estudamos na escola dominical uma lição tão preciosa sobre as bem-aventuranças. O Dr. Lloyd Jones, referindo-se a esse texto bíblico, chamou as bem-aventuranças de o caráter do cristão. E vimos lá que nenhuma dessas qualidades é natural ao ser humano, é fruto do Espírito Santo de Deus. E que, vivendo com esse caráter, a nossa luz brilhe para a glória de Deus. Agora à noite nós vamos falar exatamente sobre o tema A Vida à Semelhança do Senhor Jesus. E eu quero pedir que você acompanhe reverentemente a leitura a partir do versículo 25 de Efésios 4, e eu vou ler alguns versículos do 5º capítulo também. Lembrem-se que ele começa o 4º capítulo dizendo: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Verso 17 ele diz: isso portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus. Nós devemos nos despir do velho homem, nos revestir do novo homem, e ele faz a aplicação agora. Por isso, verso 25: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém. Amém. Como temos falado desde o início da exposição nesta carta, o Espírito Santo deu uma sabedoria ao apóstolo Paulo, e ele escreveu sob a inspiração do Espírito Santo.
As cartas de Paulo sempre são muito didáticas. Ele era um homem de muito saber, e o Espírito Santo, quando o inspirou, não anulou suas peculiaridades, seu estilo. E as cartas de Paulo geralmente têm essa dupla divisão, uma parte teórica, a parte doutrinária, na qual ele enfatiza a obra de Deus em Cristo Jesus, e depois uma parte prática, como devemos viver nós os que estamos em Cristo Jesus. Se a obra de Cristo foi tão preciosa, tão profunda, tão grandiosa, tão completa, como nós os que cremos, como devemos viver? E ele usa muito o verbo andar. O verbo andar diz do procedimento, da conduta, das atitudes. E se você observar claramente aqui nessa carta aos Efésios, nessa segunda metade da carta, que vai a partir do capítulo 4, Paulo fala exatamente das implicações práticas daquilo que ele ensinou na primeira parte. Ele exorta os cristãos a viverem de modo que cumpram os propósitos pelos quais foram chamados. Queria só destacar uma verdade que é muito clara nos escritos da palavra de Deus. Há uma relação sempre entre a doutrina e a ética, entre a obra de Deus em Cristo Jesus e a maneira como devemos viver para agradar a Deus. Olhando esse quarto capítulo, os primeiros 6 versículos, ele fala a respeito da unidade. Nós fomos salvos para viver em unidade. E esse dia de celebração da ceia é muito especial para lembrar essa verdade, que nós somos membros do corpo de Cristo e nós somos membros uns dos outros. Do versículo 7 ao versículo 16, ele diz que nós fomos capacitados por Deus para operar em diversidade, ou seja, o Senhor que foi assunto aos céus, que foi glorificado, ele derramou dons sobre a igreja pela ação do seu Espírito Santo. E esses dons com os quais Deus nos agraciou devem ser consagrados ao Senhor e usados sempre para a glória de Deus e para a edificação do corpo. Unidade na diversidade. E a partir do verso 17, que lemos, até o verso 24, ele fala sobre a necessidade de nos despojarmos da velha vida. E agora, no início do 5º capítulo, e ele prosseguirá falando sobre isso, nós devemos nos revestir da nova vida e imitar o Senhor Jesus. Vejam que o nosso padrão é o Senhor Jesus, o nosso modelo é o Senhor Jesus. E nós devemos sempre mirar a sua vida, dizer a Deus: Senhor, eu quero viver como o Senhor Jesus. Na minha época de adolescente, que foi a época de alguns que estão aqui, um livro foi muito querido por nós, Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Estão lembrados? Recentemente, alguém escrevendo e fazendo uma referência a esse livro, ele não fez nenhuma crítica ao livro, muito pelo contrário, mas ele diz que melhor seria, em vez de dizer em seus passos o que faria Jesus, em meus passos o que faria Jesus, a melhor coisa seria dizer assim: como viveu Jesus? E eu quero seguir os passos de Jesus. Eu quero me aproximar do Senhor Jesus, e na graça de Deus eu quero imitar o comportamento do Senhor Jesus. Essa semana estava refletindo sobre uma afirmação de Jonathan Edwards, que foi aquele instrumento de Deus no chamado Grande Avivamento, século XVIII, e ele disse assim: tudo o que dissermos será inútil se não for confirmado pelo que fizermos. Tudo o que dissermos será inútil se não for confirmado pelo que fizermos. E o apóstolo Paulo está falando aqui sobre falar e fazer
na dependência de Deus. Vamos observar aqui a maneira como Paulo escreveu pelo Espírito de Deus. Vejam que todos esses ensinamentos, todas essas exortações dizem respeito aos relacionamentos, porque nós somos pessoas relacionais. Vejam como é que Paulo usa a instrução didaticamente. Ele traz uma proibição negativa e um mandamento positivo. Isso é comum nos escritos de Paulo. Em cada caso, em cada instrução, nós temos uma razão para o mandamento que é dado, ou essa razão é dada explicitamente, ou ela é subentendida. Então, primeira verdade que eu queria destacar aqui, e queria que você continuasse aí com a sua Bíblia aberta, está no versículo de número 25. E a primeira palavra que eu quero destacar é a palavra verdade. Nós vivemos em um mundo cheio de inverdades, de mentiras, de faz de conta. E a instrução bíblica para nós, seguidores de Jesus, é a seguinte: não contem mentiras, mas falem a verdade. Essa tem que ser uma marca distintiva de um discípulo de Jesus, que a si mesmo se chamou de a verdade. Eu sou a verdade, disse Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, quem é o pai da mentira? Quem é o mentiroso contumaz? Ele é o diabo, o pai da mentira. Nunca se firmou na verdade. O diabo é tão maligno que mesmo quando ele usa a Bíblia, ele o faz de forma mentirosa. Quando ele tentou o Senhor Jesus no deserto, ele citou um dos salmos mais queridos, Salmo 91. Ele disse a Jesus, vejam, o diabo citando a Bíblia: aos seus anjos dará ordens a teu respeito. E ele propôs a Jesus: lança-te, atira-te, e como está lá escrito, os anjos te sustentarão. E Jesus respondeu à mentira do diabo, dizendo: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Cristãos, seguidores de Jesus, devem ser pessoas honestas e fidedignas, em cuja palavra se pode confiar. Esse resgate precisa ser feito, queridos. Esse resgate precisa ser feito. E quando Paulo está falando aqui no contexto da igreja, o relacionamento é ainda mais estreito, porque nós somos membros uns dos outros. O apóstolo Paulo já havia ensinado aqui, dos versos 12 a 16, a doutrina da igreja como corpo de Cristo. Então, o que ele está dizendo aqui no ambiente da igreja, no ambiente comunitário, é que nós devemos praticar a verdade. Ou seja, a nossa vida não pode ser um faz de conta. Nossos relacionamentos devem ser verdadeiros, jamais interesseiros. Quando eu me aproximar de alguém, não é visando aquilo que essa pessoa poderá me ofertar no futuro, é me aproximar de alguém para oferir algum benefício. Não! O meu relacionamento, uma vez que eu estou em Cristo, deve ser verdadeiro. Não é por qualquer outro interesse, senão a glória de Deus, a edificação dos meus irmãos. Queridos, a comunhão é edificada na confiança. Não dá para ter comunhão sem confiança mútua. A confiança é edificada na verdade, porque a falsidade subverte a comunhão. A verdade, sim, ela fortalece a comunhão. O que significa isso na prática? Quando Paulo está dizendo, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. É que nós devemos ser pessoas autênticas, verdadeiras, gente que tem consciência que está na presença de Deus. Eu gosto muito de uma afirmação de Paulo na segunda carta aos Coríntios. Ele diz assim: nós falamos com sinceridade, nós falamos da parte do próprio Deus e na presença de Deus. Vejam a ênfase que Paulo está dando.
com sinceridade da parte de Deus e na presença de Deus. Quando ele diz isso, na presença de Deus, ele diz o seguinte: porque diante de Deus não dá para fazer de conta, não dá para fazer um papel, porque nós somos expostos diante da presença de Deus. E é isso que ele está dizendo. Às vezes há uma expressão popular, quando as pessoas querem se referir a alguém que é falso, né? Diz: olha, fulano é tão verdadeiro quanto uma nota de R$3. Vocês já viram uma nota de R$3, né? Se virem por aí, é falsa, né? O que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos ser conhecidos pela verdade, pela integridade. Que coisa boa quando a gente ouve isso. Não, quem falou foi o irmão tal, pode assinar embaixo. Foi a irmã quem falou, pode confiar. Nós somos seguidores daquele que é a verdade. Viver um relacionamento verdadeiro para a glória de Deus. Segunda palavra, domínio próprio. Vejam que tudo isso é fruto do Espírito Santo. Versos 26 e 27. A ideia aqui é sobre os inconvenientes da perda da calma e a legitimidade de uma ira justa. Quando ele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Está citando inclusive aqui um texto do Salmo 4. À luz do ensinamento bíblico, há dois tipos de ira: uma ira que é justa e uma ira injusta. E o apóstolo Paulo está falando quanto a essa ira injusta. Longe de vós, ele fala sobre isso no verso de número 31 também. Longe de vós. No entanto, existe uma ira justa, e eu queria falar sobre ela. Há uma grande necessidade no mundo contemporâneo de mais ira cristã. Devemos, diante do mal descarado, devemos ficar mais indignados e não tolerantes, zangados e não apáticos. Ouvimos às vezes uma expressão entre as pessoas: nós perdemos a capacidade de indignação. A ira justa é uma atitude de não conformismo. A ira justa é uma atitude de não apatia. A ira justa é uma aversão contra os desmandos, contra o erro, contra a corrupção, contra o pecado. Estudamos na escola dominical uma das lições que fala a respeito dessa ira santa do Senhor Jesus, quando ele derrubou as mesas dos cambistas e expulsou os vendilhões do templo, que estavam transformando a casa de oração numa casa de negócios. E aquela ira foi justa, foi santa, foi uma indignação contra o pecado. Na verdade, era o zelo pela casa do Senhor que estava consumindo o Senhor Jesus. Uma ira santa. Queridos, temos nos descoberto crentes apáticos, indiferentes, o mal prevalecendo, e às vezes a gente está simplesmente lavando as mãos. Eu não vi, eu não ouvi, eu não tenho nada com isso. A Bíblia fala de uma ira justa: irai-vos e não pequeis. Agora, a instrução bíblica é tão oportuna, porque o Senhor conhece bem o nosso coração. O Senhor conhece bem a nossa condição, e por isso nós precisamos ser vigilantes. Olhe aí para o texto que Paulo qualifica essa expressão permissiva, irai-vos, com 3 negativas. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que significa dizer irai-vos e não pequeis? É que a nossa ira deve estar livre do orgulho magoado, do despeito, da malícia, da animosidade, de um espírito de vingança. Não é quando a gente leva para o lado pessoal. Essa ira é por zelo para com o Senhor, pelo nome do Senhor, a verdade do Senhor.
Não é uma questão pessoal, quando a gente se percebe melindrado, magoado, atingido pessoalmente, nada disso. Irai-vos e não pequeis. Ele diz mais: não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ideia aqui é que a gente não fique acalentando no coração a ira, porque uma ira acalentada no coração gera ressentimento, e o ressentimento gera amargura, e a amargura adoece a nossa alma. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Porque, queridos, o diabo, ele é muito sábio. Ele sabe muito bem que é tênue a linha entre a ira justa e a ira injusta. E ele está sempre à espreita, querendo uma oportunidade para gerar no coração ódio, violência, rompimento de comunhão. Os irmãos que estiveram na última conferência fiel vão se lembrar de uma pregação do reverendo Heber de Campos Júnior. Ele pregou um belo sermão com base no Salmo 139. E ele disse uma coisa interessante. Ele leu todo o Salmo e ele diz que é um salmo tão lindo, que nós conhecemos tão bem. Senhor, tu me sondas e me conheces. O salmo fala da soberania de Deus, da sua onisciência, onipotência, onipresença. Numa linguagem poética, ele fala com tanta beleza: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então não dá para se esconder de Deus, não dá para fugir de Deus. Ele fala da maneira maravilhosa como foi formado. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e tal. E aí, quando chega lá no final do salmo, né, aí o reverendo Heber disse assim: bom, se ele tivesse terminado no versículo 18, estaria muito bem, né? Mas quando ele chega no versículo 19, ele diz assim: tomar, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomino contra os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. E o reverendo Heber disse assim: por que o salmista não terminou o salmo lá no verso 18, não é? Aí ele disse uma coisa preciosa que eu nunca tinha entendido assim. Como é muito tênue essa linha entre a ira justa e a ira injusta. Por isso o salmista, depois de ter falado dessa ira justa, ele termina o salmo dizendo assim, versos 23 e 24: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, Senhor, que essa indignação, que essa ira justa não encontre ocasião no inimigo, para que meu coração fique amargurado, ressentido, azedo, adoecido. Por isso, sonda-me, ó Deus, o coração. Olha que palavra linda, né? E eu queria perguntar agora a você, e eu pergunto a mim também agora diante de Deus: quanto de amargura existe aí no nosso coração, nos compartimentos da nossa alma, coisas que não esquecemos, que não perdoamos, coisas que ficaram aí com membros da igreja, inclusive. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, não foi aqui não, viu, irmãos? Pode ficar tranquilos, viu? Vi gente dizendo assim: das mãos do presbítero tal eu não recebo os elementos da Santa Ceia. Eu digo: opa, se você não pode receber do presbítero tal, também não pode receber do qual, porque você tem um problema aí no seu coração. Como é que você pode participar da ceia do Senhor? Não é? Mas às vezes a gente gosta de acalentar umas amargurazinhas, né? Para mim são inimigos de fato, né? Aborreço-os com ódio consumado, né? Queridos, que a instrução da palavra seja bem aplicada pelo Espírito Santo. Sonda-me, ó Deus, o coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Terceira instrução:
como um seguidor de Jesus, faça o bem. Mackenzie tem um slogan, dia do voluntário: fazer o bem faz bem. É muito verdadeiro isso. Faça o bem. Olha aí para o verso de número 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que socorrer ao necessitado. Seguir os passos de Jesus. Mateus coloca de forma linda: percorria Jesus cidades e povoados, fazendo bem, libertando pessoas, curando pessoas, pregando o evangelho do reino. Andava Jesus pelas vilas e pelos povoados, fazendo o bem. O 8º mandamento diz: não furtarás. Significa, qual a aplicação desse mandamento? Obviamente, furtar os bens, dinheiro de outras pessoas. Mas esse mandamento alcança também sonegar impostos. Quem sonega impostos está furtando. Truques na alfândega. Quando a gente rouba e furta do governo aquilo que lhe é devido, a gente está infringindo também esse mandamento. Empregadores que oprimem seus trabalhadores estão quebrando esse mandamento. Ou então aqueles empregados que não trabalham todas as horas devidas, aqueles empregados que ficam enrolando, que quando o chefe não está colocando os olhos, ele fica enrolando. O trabalhador que, em vez de estar produzindo, trabalhando, está nas redes sociais, em vez de estar cumprindo o seu trabalho, o seu horário de trabalho, é furtar. Agora, a instrução bíblica é assim: não basta que o ladrão deixe de roubar, de furtar. Ele deve trabalhar para fazer o bem, para compartilhar. Em vez de ser um parasita, um benfeitor. Eu gosto de uma afirmação de Paulo a respeito de Onésimo, escravo fugitivo de Filemão, convertido entre algemas. E agora Paulo devolve Filemão e devolve Onésimo a Filemão, dizendo: receba-o como um irmão, como a mim mesmo. E ele faz um trocadilho com o nome de Onésimo, que o nome Onésimo quer dizer útil. Ele diz assim: ele te foi inútil, mas agora te é útil a ti e a mim, porque o Senhor mudou a vida de Onésimo e fez dele um homem de bem. Olha quanta instrução da parte de Deus. 4º lugar, o falar construtivo. Não use a boca para o mal, mas sim para o bem. Quando a gente lê os evangelhos, queridos, como foram as palavras de Jesus? Ele é o nosso modelo. Numa ocasião, os guardas foram prender Jesus, a mando das autoridades dos judeus, e voltaram sem Jesus. E as autoridades disseram: será que vocês agora creram nele também? E os guardas voltaram dizendo: homem algum jamais falou como esse homem. Ao final do Sermão do Monte está escrito: Jesus ensinava não como os escribas e fariseus, mas ensinava como quem tem autoridade. Paulo agora, da sua instrução, ele volta das mãos: não furte, mas trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado. Ele passa das mãos para o uso da boca. Todos nós sabemos que a fala é uma dádiva maravilhosa de Deus. A fala distingue-nos da criação animal. E a instrução para nós, queridos, é essa: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra do texto grego para torpe quer dizer podre. Pastor Russell Shedd, comentando esse texto, usa a expressão peixe podre. Não saia da vossa boca aquilo que é podre. E o que é podre? É aquilo que prejudica os ouvintes. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que prejudique, mas sim
a palavra que edifique, a palavra que transmita graça àqueles que ouvem. Isso diz respeito ao nosso falar cotidiano, um falar construtivo, falar para edificação. E segundo o ensino de Jesus, nossas palavras revelam o que está dentro do nosso coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então, qual é a instrução do Senhor para isso? Às vezes nós queremos justificar nossas palavras duras, torpes, que magoam, que machucam, que destroem. Eu sou assim mesmo, comigo é assim. Pois se é assim mesmo, precisa de conversão. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim aquela que transmita graça, que traga edificação. O que é que a Bíblia está dizendo a mim e a você? Em vez de ferir as pessoas com nossas palavras, devemos usar as palavras para encorajá-las, animá-las, consolá-las, estimulá-las, e mesmo quando houver necessidade de repreender alguém, repreender, que nossa repreensão seja em amor, como nos ensina a palavra de Deus. Irmãos, quando eu fico estudando esses textos da palavra e olhando para a minha própria vida, para o meu próprio coração, eu sou levado a perguntar, como Paulo na segunda carta aos Coríntios: quem, porém, é suficiente para essas coisas? E aí ele mesmo responde: a nossa suficiência vem de Deus. Vida cristã não é simplesmente vida transformada, mas é vida substituída, é Cristo vivendo em nós. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Palavras torpes fazem mal às pessoas que nos ouvem. No entanto, mais sério ainda, o verso 30 diz que palavras torpes entristecem o Espírito Santo de Deus. A gente quer entristecer o Espírito de Deus, queridos? A gente não quer entristecer, a gente quer alegrar. O Espírito Santo de Deus fica entristecido quando falta santidade. E aí eu queria usar novamente Jonathan Edwards. Ele diz assim: Deus preza pela santidade na criatura, e a santidade é, em essência, prezar a Deus. Deus preza a santidade na criatura, e a santidade é, em essência, fazer exatamente isso para com Deus, prezar a Ele. Eu não quero entristecer o Espírito de Deus. Dá-me a graça, Senhor, de falar para edificação, para a glória do Teu nome. A última palavra que eu queria destacar é a palavra bondade. Não sejamos maldosos, nem amargos, e sim bondosos e amorosos. O texto é tão claro: longe de vós. Olha, essa é a expressão, não tem nada mais literal do que isso na nossa compreensão. Longe de vós, para bem longe. Isso deve ser lançado fora da minha vida, fora dos meus relacionamentos, longe de vós, toda amargura. Literalmente, queridos, Paulo está falando aqui de um espírito azedo. Longe de vós, a cólera, que é a fúria. Ele fala sobre a ira novamente. Essa é a ira injusta. Ele quer se referir aqui à hostilidade, gritaria. A ideia de gritaria, isso nunca aconteceu na sua casa, mas você já ouviu, talvez um vizinho, não é? Quando todo mundo está brigando lá e um fala mais alto que o outro, grita mais do que o outro. É nesse sentido, gritaria, não é? Gritaria. Paulo está dizendo: longe de vós essas coisas. Você imagina que vergonha para nós que somos crentes. Quem mora em edifícios, em prédios, hoje as paredes são cada vez mais finas, né? Então a gente praticamente ouve muita coisa que acontece na casa do vizinho, não é? E aí você imagine na nossa casa uma gritaria, e briga, e você, e é você, e não sei o quê. E aí no domingo de manhã nosso vizinho nos vê quando a gente abre a porta e todo mundo com a Bíblia na mão, né? Oh, que maravilha, vamos para a casa do Senhor, né? E o nosso vizinho está dizendo: e aquela gritaria de ontem à noite, né? Então ele está dizendo: longe de vós. A ideia aqui é de pessoas que erguem a voz numa altercação, gritar e berrar com os outros.
E diz mais: longe de vós também as blasfêmias. Há dois sentidos aqui para a palavra blasfêmia. Um dos sentidos é falar mal dos outros, especialmente pelas costas, difamar. Ele diz: longe de vós, ou seja, destruir a reputação de alguém. Mas quando se refere a Deus, significa não honrar, não respeitar a presença de Deus. E na verdade nós estamos constantemente na presença de Deus. E ele termina dizendo: longe de vós também a malícia, né? A má inclinação da mente, a perversa e vil disposição da nossa mente, que a gente tenha uma mente renovada para a glória de Deus. Então, longe de vós, olha o que diz a Bíblia. E verso 32: no lugar dessas coisas, ou antes, quais são as virtudes que se opõem a todas essas negativas? A bondade, que é contrária à maldade, à malícia, e a compaixão. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E concluindo, queridos, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Por causa do que Cristo fez, pelo poder da obra do Senhor na nossa vida, vamos viver assim para a glória de Deus. As aplicações já foram feitas durante essa ministração. Eu creio que nós só podemos chegar aos pés da cruz e dizer: Senhor, pelo teu poder, graças à obra de Cristo, pela ação do teu Espírito Santo, aviva o meu coração. O pastor Icleber falou domingo passado pela manhã, Abacuque capítulo 3, aviva a tua obra. Pastor Cláudio, Atos dos Apóstolos capítulo 4, aquela oração tão linda da igreja. E nós terminamos o culto aqui domingo à noite de joelhos, clamando a Deus por esse avivamento. Mais adiante, no 5º capítulo, verso 14 da carta aos Efésios, Paulo diz assim, pelo Espírito de Deus: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Avivamento, reavivamento, vivificação, todas essas palavras têm em comum a sua raiz, que é vida. Avivamento, queridos, é o Espírito de Deus nos visitando e trazendo vida, nos renovando, nos fazendo e nos tornando mais e mais parecidos com Jesus e para a glória de Deus. Quando vamos nos preparar para participar da mesa do Senhor, que preparemos o nosso coração e a nossa vida, que seja para a glória de Deus, como imitadores de Jesus. A Ele a glória. Amém.